Doutor Jorge, também tivemos muitas outras perguntas de outros assuntos aqui. Então, vou tentar unificar elas aqui. Uma das que a gente teve bastante dúvida foi sobre hérnia umbilical. Então, muita gente questionou aqui o que é a hérnia umbilical exatamente, né? E como acontece e tal, mas tem várias. Mas conta pra gente um pouquinho ali o que é a hérnia umbilical. Bom, hérnia Tá. é uma falha na musculatura do abdômen. Ah, entendi. Então, se eu tenho uma hérnia umbilical, eu tenho um orifício na região do umbigo, Perfeito. certo? Geralmente, algum defeito de nascença, o paciente tem Tá. mais fraqueza na região, ou algum esforço que ele fez ao longo da vida, ou aumento da pressão abdominal, a gente vê nas gestantes, né? Teve gêmeos, Ah, aí olha só. fica com o umbigão para fora e tal. Tá. Então, aumento da pressão abdominal, engordou, emagreceu, o paciente que aumenta a pressão intraabdominal, então tem o rompimento da musculatura, que é uma área de maior fragilidade, né? E a gente faz o diagnóstico de hérnia umbilical. E você falou uma coisa que, assim, basicamente as pessoas têm muito dúvida sobre sintomas, mas você falou umbigo para fora. É isso, a hérnia umbilical? O umbigo fica para fora? A gente pode... Alguns pacientes têm... Se você for procurar no livro, Tá. os pacientes que vão ter mais dor são os pacientes que têm menor orifício de hérnia. Quanto menor o orifício, maior a dor. Porque fica pinçando ali a gordurinha do intestino. Tá. Então, os pacientes que têm maior... Então, o primeiro sintoma pode ser dor ou visual. O paciente que tem uma hérnia grande, ele tem um livre trânsito, ele passa a gordura do intestino, o intestino para fora, vai e volta. Entendi. Você pode ver um abaulamento local e perda do desenho do umbigo. Ah, entendi. Ou seja, o paciente. umbigo ele sai para Tem fora, uma literalmente, né? mesmo, ele sai para fora. Olha que interessante. Esse é o principal sintoma, basicamente. Principal. Entendi, olha só que interessante. E assim, por que acontece isso? Você falou de algumas causas, né? Eu não tinha imaginado. Você falou assim, a mulher grávida pode acontecer, ou que já teve filhos. Então, a hérnia umbilical é mais comum nas gestações, elas são muito comuns. Entendi. Por que elas são comuns? Porque você tem um aumento da pressão abdominal, o bebê vai crescendo. Entendi. E a musculatura da região do umbigo ali não suporta essa pressão, e daí você tem um pequeno rompimento local. Perfeito. E muitas vezes continua crescendo a pressão abdominal, porque o bebê continua crescendo. Sim. E aí você começa a ver aquele umbigo mais pontudo para fora. Então, é a produção, às vezes, de gordura periintestinal ou até mesmo de alça intestinal, dependendo do tamanho. Perfeito. Ou seja, a causa mesmo é a pressão e tem algumas situações mais específicas que é mais comum acontecer como essa. Isso. Ah, entendi. E quando a gente pega para entender diagnóstico, né? Porque assim, tudo bem, eu posso ver meu umbigo para fora, mas eu não sou um médico para diagnosticar. Como que é feito o diagnóstico para ter certeza que é? A gente tem três caminhos, né? O primeiro é o exame clínico, né? Tá. Você vai pedir para o paciente fazer força, examinar, ver se tem algum, a gente chama de gargarejo, né? A alça sai e volta, ou a gordurinha sai e volta. Então, esse exame físico é muito importante. Tá. Um segundo exame que a gente pode estar indo atrás de fazer é o ultrassom, né? Porque o ultrassom vai conseguir ver a imagem do orifício da musculatura, ou mesmo a tomografia. A tomografia vai mostrar para a gente a imagem do orifício na região do umbigo. Mas normalmente pede-se os três ou não? Não, acho que primeiro o exame clínico é o mais importante. Tá. Muitas vezes você fecha o diagnóstico ali. Está definido. Nem precisa dos outros, às vezes. Nem precisa dos outros. Entendi. E algumas vezes você tem mais dúvida, quer ver se tem alguma coisa associada ou não, e aí acaba fazendo todos os exames. Entendi. E aí, uma vez que você confirmou que é uma hérnia umbilical, quais são os tratamentos que estão disponíveis ali para resolver isso? Então, a hérnia umbilical é uma hérnia que ela fica num local, todos os vetores da barriga apontam para a região do umbigo. Tá. Né? É uma área de maior protusão na barriga da pessoa. Então, é uma área de alta pressão ali. Perfeito. Então, você precisa estudar a parede abdominal antes de fazer a correção. Antigamente, vai lá e dá uns pontinhos no umbigo e está resolvido. Na musculatura de dentro do umbigo está resolvido. Mas a gente se aprofundou ao longo do tempo e observou o quê? Que a gente precisa entender a musculatura que está ao redor daquele orifício. Então, pacientes que têm a musculatura do reto abdominal afastada, diástase de reto, a gente precisa aproximar também. Você faz a rafia da musculatura, da aponeurose, né? Mas faz a aproximação da musculatura também. Ou coloca uma tela de sustentação local, ou hérnias muito pequenas, onde a musculatura é muito boa, você pode ir para costura, né? A gente chama de rafia. Fala rafia, né? Vai para costura primária. Perfeito. E cada caso você vai definindo com o paciente. Depende do tamanho da hérnia e da musculatura ao redor. Entendi. Mas assim, uma dúvida. Assim, o quão grave que é isso? Assim, é uma coisa que, assim como a gente falou em outras doenças aqui no câncer,
ela pode ocasionar tipo uma morte Pode. ou não? Como funciona? Na verdade, se você for buscar literatura, você vai entender que um grande marco na divisão é 1,5 cm. Então, as hérnias abaixo de 1,5 cm, elas causam mais dor, elas podem encarcerar epíplon, que é a gordurinha do intestino, e incomodar muito o paciente, mas dificilmente elas vão levar a casos mais graves. As hérnias maiores que 1,5 cm, elas podem ter protusão de conteúdo intestinal, e aí você tem um encarceramento, que é aquele onde ou se opera o paciente rapidamente, ou ele pode ter perfuração, necrose de intestino, e daí pode levar à morte. Então é grave mesmo, né? Grave, grave. Às vezes as pessoas... vai tranquilo. Não é. Tem que acompanhar e fazer coisa direito. Subestima um pouco, né? Entendi. E, por exemplo, nesse caso, a cirurgia costuma ser recomendada, então imagino. Sim. Sim, a cirurgia costuma ser recomendada. Existem inúmeras formas de se corrigir isso aí. Então, as hérnias de muito pequeno porte, às vezes a gente opta mesmo abre uma incisão dentro do umbigo mesmo, só faz a correção da musculatura ali com um pontinho simples e já fecha ali, né? Perfeito. E o índice de resolução é excelente. Hérnias maiores ou hérnias associadas a grandes diástases, né? Aquele músculo dos quadradinhos, eles se afastam, você perde, você fica com uma musculatura fraca, frágil. E daí a vantagem é você fazer uma reconstrução da parede abdominal. A gente tem usado a cirurgia robótica também. E a gente consegue fazer uma inversão de câmera para conseguir olhar a lesão. Entendi. E a gente reconstrói toda essa parede por dentro, coloca uma tela de fixação, é um procedimento maior, mas a recuperação muito rápida também. É colocado uma tela, é isso? Coloca uma tela. Olha só. Uma tela de polipropileno, né? É um material sintético que a gente usa hoje telas de baixa gramatura, né? Antigamente eram telas grossas. Você lembra dos avós falando, olha, vai mudar o tempo. Aí fala, por quê? Não, eu tô sentindo, vai mudar tempo, minha tela tá doendo. Tinha isso mesmo. Tinha sensibilidade, porque era um material grosso, né? Hoje a gente tem tela de baixa gramatura. Então ela cola rapidamente na musculatura, se integra na musculatura e você tem uma recuperação muito mais rápida. Então, e o paciente não tem essa sensibilidade. Depois de 15, 20 dias de operado, o paciente não sente mais nada, não sente a tela. Poxa, que legal. Então, toca a vida normal. Poxa, o pós-cirúrgico, em teoria, é simples também, ou não? Sim. Normalmente, quanto tempo de internação? Não, as hérnias umbilicais hoje, é lógico que existem hérnias e hérnias. Sim. Existem reconstruções de parede abdominal. Mas as hérnias, a grande maioria das hérnias, a gente consegue dar alta para os pacientes em 24 horas de internação. É rápido mesmo, é 24 horas. 24 horas. Olha que interessante. Agora, existem casos onde você tem que fazer uma ressecção maior, pacientes que têm o intestino todo para fora, dentro da hérnia, precisa trazer para dentro da cavidade abdominal, precisa ter uma acomodação daquele intestino para dentro da cavidade abdominal, para depois fazer a cirurgia. Esses pacientes são pacientes que acabam ficando 7, 10 dias internados. Mas a resolução é excelente também. Mas, no geral, é mais para 24 do que para... A grande maioria dos pacientes, a grande maioria dos pacientes, 24 horas de internação, às vezes até menos. É simples, legal, que bacana. E, por exemplo, é uma cirurgia que, em teoria, você está fazendo aqui no centro de tudo, né? Como que é a recuperação em casa? Porque você pode se mover, pode levantar? Como funciona? Pode, eu brinco, né? A primeira pergunta que a gente ouve dos pacientes é assim, eu posso subir escada? Pode. Aí eu brinco com todos, eu falo assim, você pode subir escada, você não pode cair da escada. Olha só, porque cair da escada, você não sabe como se segurar, e aí o tranco, você vai romper tudo. Entendi. O paciente hoje, ele sai de alta, ele tem uma rápida recuperação. E hoje a gente quer evitar trombose, a gente quer evitar complicações. E o que a gente precisa fazer para isso? Manter o paciente em movimento. Então eu dou alta precoce, a gente põe o paciente para fazer pequenas caminhadas dentro de casa. Legal. O que eu falo para os meus pacientes, assim, tenta evitar fazer exercícios que te levem a um peso maior do que 10 quilos nos primeiros 15 dias. Perfeito. E aí, o que é isso? Lembrar que a alavanca de levantar, né? Essas coisas devem ser evitadas. Então, eu vou levantar devagar, eu não posso fazer vou levantar rápido, entendeu? Sim. Usar a alavanca, né? Sim. Vou levantar devagar, vou usar mais minhas pernas. Eu vou subir escada, eu vou subir um degrau de cada vez, não vou assim pulando, entendeu? Mas eu consigo, com 7 dias, muitas vezes, liberar o paciente para dirigir um carro. É mesmo? Fazer movimentos ali
controlados, vida de escritório. Desde que ele não bata o carro, né? Desde que não bata o carro, essa é uma coisa que eu falo também. Não é mesmo? Pode cariscar, não pode bater o carro, pode fazer tudo, né? Tem que ser uma vida mais regrada. Entendi. Ou seja, mas se puder, ficar mais calminho em casa, de boa, pode trabalhar no computador. Falava muito para os pacientes no começo da carreira assim, olha, vamos ter uma vida de um paciente de 80 anos. Olha só. Né? Você vai devagar, vai comer, mas depois agora, hoje, tem uns caras de 80 anos que estão fazendo esportes radicais, né? Estão voando. Então, hoje já não dá mais para falar isso. Hoje vamos ter uma vida mais pacata, tal, cuidado. Muito bom, né?